Primeiramente, boa noite, né? E hoje, o tema da nossa aula de hoje é o UTI neonatal, tá? Na primeira aula, a gente falou sobre neonatologia. Vocês lembram o que significa neonatologia? Vocês lembram aí? Quem lembra aí? Fala aí no bate-papo. Qual é o conceito de neonatologia? Alguém lembra? O estudo do RN, sim, né? E ela também é um ramo da pediatria, né? Que abrange, que cuida de todos os neonatos, né? Neonatos são aqueles que possuem entre 0 a 28 dias de vida, tá? Então, gente, a neonatologia, ela abrange todos os tipos de recém-nascidos. Porém, eles, podemos dizer assim, eles dão um olhar maior, um cuidado maior com aqueles que nasceram prematuros ou diante de alguma adversidade. Vocês lembram disso? E quando eu falo desse cuidado maior, eu estou me referindo ao UTI neonatal, tá? A UTI neonatal é um espaço destinado para os recém-nascidos que nasceram prematuros ou bebês também que nasceram doentes, né? Eles apresentaram algum problema ali na hora do nascimento, tá? Então, a UTI neonatal, ela é um espaço, né? É uma especialidade, né, que vai ali cuidar desses recém-nascidos, né, ou prematuros ou que nasceu ali diante de alguma adversidade, tá? Mas lembra que se a gente voltar no conceito de neonatologia, a gente vê que ela abrange todos os recém-nascidos, de 0 a 28 dias, tá? Porém, dá atenção maior, né, àqueles que precisam mais, né? Aquele fator da equidade que eu falei, dar mais para quem precisa mais. Então, a UTI neonatal é esse espaço onde é destinado para tratar esses recém-nascidos prematuros, tá? Ou que nasceram aí diante de algum problema. Tá, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, que nem sempre os bebês que estão internados nas UTIs neonatais, eles estão doentes. Às vezes eles estão ali somente para terminar de se desenvolver, tá? Às vezes ele não é nem prematuro, porém ele nasceu com uma certa dificuldade de fazer a sucção do leite materno, né? Ele nasceu ali com ele tem ali uma descompensação respiratória. Então, assim, ele vai para a UTI para terminar de se desenvolver, né? Para se adaptar a essa vida extrauterina. Lembra que eu falei que um período de transição eficaz é aquele onde o recém-nascido ele deixa de ser um feto dependente, passa a ser um ser fisiologicamente independente. Então, assim, não são todos os recém-nascidos que conseguem se adaptar logo de cara, né, do momento para outro, bem, né, na vida extrauterina. Porque, querendo ou não, quando ele estava no útero, ele tinha alguém que fazia tudo para ele, inclusive respirar, né? A partir do momento, né, que ele vem ao mundo, ele tem que se manter, né, fisiologicamente estável sozinho. Então, por alguns recém-nascidos não conseguirem, né, atingir aí esse equilíbrio, eles vão ali para a UTI neonatal. Tá? Então, ficou claro? Qual que é o público que a UTI neonatal recebe? Recebe só doentes? Bebês doentes? Será? Que recebe só bebês doentes? Pelo que eu expliquei aí. Não, né? Isso aí que eu quero que vocês entendam. Porque a gente fala logo UTI, não dá um susto? Né? Vamos supor, uma conhecida de vocês conhecem alguém que está grávida no momento? Que vocês consideram bastante, né? Aí a gente espera o quê, né? Que o parto ocorra tudo normal e aquela mulher dali passou 2 dias, volta para casa. Aí se ela te fala assim, nossa, meu bebê foi para UTI. Não dá um susto assim? Você fala, nossa, mas você já pensa que o bebê tá quase morrendo, não é, gente? Pode falar aí. Vamos ver se vocês pensam assim, com a maioria das pessoas. Fala que foi para UTI, dá aquele susto,
né? E acha que o bebê tá doente, que o bebê já tá quase morrendo, fala, foi pra UTI, coitado da fulana. Não é assim? E não, o que eu quero que vocês entendam que para tirar esse mito da cabeça das pessoas, tá? A UTI não acolhe só os recém-nascidos doentes, tá? Aqueles também que nasceram prematuros, ou até aqueles mesmos que nasceram a termo, porém eles precisam ali de um cuidado maior, de uma assistência de 24 horas para se desenvolver da melhor forma, para se adaptar nessa vida aí extrauterina, tá? Então, ficou entendido? O que seria uma UTI neonatal? Me digam aí. Sim, Ana Paula, sim, Camila, sim. Alguém quer que repete, gente? O pessoal agora tá entrando na aula. Tá vindo um convite aqui para aceitar. Então, né? Já que vocês aparentemente entenderam, a gente vai avançar mais um pouquinho. Agora, eu vou falar sobre o manejo desse ambiente, né? Como a gente deve manejar esse ambiente, tá? E como é que a gente faz esse manejo, né? Uma das primeiras medidas é fazer a diminuição da luminosidade. Vocês fazem ideia o que seria diminuição da luminosidade? Fala alguém aí. Você vai falar, nossa, professora, mas o manejo que a gente tem que ter ali na UTI neonatal é a diminuição da luminosidade, mas como assim? Antes de eu explicar, vocês têm aí um raciocínio pronto na cabeça? Vocês conseguem imaginar a importância da diminuição da luminosidade? Porque muitas pessoas podem achar bobeira. Diminuição, gente, da luminosidade é abaixar a luz, tá? A intensidade da luz. Igual aqui, ó, aqui tá com a luz ligada. Olha só, tá vendo a diferença? Então, assim, o porquê, né? Antes de eu entrar, vamos ver se vocês já sabem. Ó, o Matheus respondeu. Olhei aqui. Deixa eu olhar aqui no computador que é mais fácil. Por conta do RN ser muito sensível e ele estava acostumado no útero escuro. Será que é isso? Alguém concorda? Alguém discorda? Aí me concorda. Porque isso, gente, tá no livro de vocês. Tá lá as medidas que nós da área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiro, nós devemos tomar essas medidas, que é diminuir a intensidade da luz. Mas assim, a gente precisa entender o porquê, gente. Porque o RN é muito sensível? Sim, mas o porquê que ele é tão sensível assim? Por que que a luz, né, com uma frequência, com uma intensidade maior, prejudica tanto ele? Então, eu vou explicar para vocês agora, tá? O porquê disso. Mas primeiro, né, vamos ver as medidas, né, que a gente pode tomar, que é o quê? Cobrir a cúpula da incubadora com um tecido escuro. E isso a gente faz, a gente até em casa ou na casa de alguém, né? Quando a gente vai dormir e não tem cortina lá no local, a gente não pega uma coberta escura e coloca lá pra gente poder dormir? Eu já fiz isso, vocês já fizeram? Outra coisa, quando anoitecer, o que a gente faz? A gente abaixa a intensidade da luz, né? Tá escuro, escureceu, durante o dia deixa a intensidade maior. Chega à noite, faz isso aqui, ó. Abaixa a intensidade, tá? Outra coisa, usar focos individualizados nas cabeceiras do leito, tá? E isso é muito importante. Quem aí já ficou internado no hospital ou já ficou de acompanhante? Quem aí já ficou? Peraí, gente, tem alguém que não tá conseguindo entrar, vou ver aqui. Então, gente, eu não sei o porquê. Tem ninguém aqui pra aceitar. Pede pra ela entrar no link de novo. A Laís entrou agora. Não sei por que ela não tá conseguindo entrar. Mas, enfim, voltando. Quem aí já ficou de acompanhante no hospital, já ficou internado, vê que lá nas enfermarias existem luzinhas que ficam ali no foco de cada leito.
Para que isso é importante? Para que quando o técnico de enfermagem, ou seja quem for realizar algum procedimento com o paciente, não precisa incomodar a enfermaria toda, né? Vamos supor que está de madrugada e o paciente lá do leito 5 está precisando de alguma coisa. Você vai lá e você acende a luz, né, do paciente do leito 5. Você não precisa acender a luz da enfermaria toda, porque isso incomoda, né? Igual o paciente que está no hospital, gente, ele não está lá porque ele quer, ele não gosta de ficar ali, por mais assim, que a gente, né, a equipe de saúde, forneça os melhores cuidados possíveis, forneça a melhor assistência, ele não quer estar ali, ele não quer estar doente, não é verdade? Então, assim, geralmente a pessoa já não dorme bem porque está fora de casa, né? E por não dormir bem já gera um estresse. Então, imagina assim, se de madrugada ele conseguiu dormir, aí vai lá, alguém vai e acende a luz e acorda ele. Vocês estão vendo como pequenas atitudes fazem grandes diferenças? Vocês conseguem entender? Isso. Isso é uma atitude simples, né? No caso ali do recém-nascido, cobrir a cúpula ali da incubadora com tecidos escuros. À noite, utilizar a luz de baixa intensidade e esses focos também, né, que tem em cima de cada leito. Então, você vai lá e acende, né, apenas a luz daquela incubadora que o RN que você precisa prestar algum atendimento está, tá? E uma outra coisa, gente, que é muito importante saber. A gente já viu, né, que a luz causa estresse. Vai você dormir. Aí alguém vai e abre a cortina assim na sua cara. Acende a luz na sua cara. Não é ruim? Você não vai ficar estressado? E esse estresse para quem tá doente não é pior? Então, assim, mas por que isso estressa tanto? Por que a luz interfere tanto? Quem aí acha que é bobeira? Que acha que a luz não interfere? Fala assim, professora, eu durmo em pé, eu durmo com barulho, eu durmo com luz. Quem acha, assim, que isso aí é um cuidado, assim... Tá, é bom fazer, mas, assim, não é tão importante. Podem ser sinceros aí nos comentários. Interfere muito, Matheus? Por que você acha que interfere muito? É apenas uma medida, assim, para que o paciente durma melhor, né? Que você pode estar ali, né, utilizando essas medidas, ou será que faz muita diferença? Alguém sabe me explicar? Me dar uma explicação científica? Ó, parece não ser tão necessário, mas tem. Como é que eu tô vendo as perguntas, gente? Não consegui ter. Peraí. Parece não tão necessário, mas tem grande ação sobre o RN. Mas alguém acha diferente? Alguém sabe formular uma explicação científica para mim? Hum? Não? Então eu posso continuar então? Ninguém vai tentar arriscar falando, não? Então, gente, o que acontece? Com a diminuição, né, da luz, a gente consegue estabelecer ciclos de dia e de noite, tá? Porque o recém-nascido, ele sabe o que que é dia, ele sabe o que que é noite, ele sabe que a noite é a hora de dormir, ele não sabe, né? Então, a gente que tem que estipular esses ciclos de dia e de noite, né? E com isso a gente consegue regular aí o sono dele, tá? Primeiro vamos por etapas para a gente entender, tá? Aí você fala, professora, tá bom, mas o porquê que o sono dele, o que isso interfere? Vou explicar agora. Quem aí já ouviu falar sobre o ciclo circadiano? Me falem aí. Ciclo circadiano. Vocês já ouviram falar? Ó, a Camila falou. Se a luz estiver acesa quando eu vou dormir, parece que estou forçando a minha vista.
mesmo com o olho fechado. Não sei se isso acontece. Não sei se isso acontece, né, com todos. E aí, gente, acontece com vocês também? Vou explicar para vocês. Ó, agora entrou mais duas pessoas, vou explicar para vocês. O corpo humano, ele é regulado por um relógio biológico interno, tá? E esse relógio biológico é ele que controla as nossas atividades do dia a dia, inclusive o processo do sono, tá? E esse ciclo chama ciclo circadiano. E todo ser humano, ele possui esse relógio biológico interno, tá? E tem até uma classificação dos seres humanos, que é aqueles que acordam cedo e dormem cedo, que são os matutinos, e aqueles, né, que dormem tarde e acordam tarde, que são os vespertinos. Quem aí é... Vocês estão em quais classificações aí? Né? A gente tem essa classificação aí no ciclo circadiano, tá? Mas vamos explicar a fisiologia desse ciclo circadiano. O que acontece? O ciclo circadiano, ele tem um período total de 24 horas, tá? Porém, tem nele aí, inclusive, tem aí nele incluso o período do sono, tá? Que é 8 horas. Então, assim, o correto do ser humano é ele dormir 8 horas por dia. E também tem o período de vigília, que é cerca de 16 horas, tá? E o que acontece? Aí você fala, tá bom, professora, mas e aí? Eu vou explicar. Quando amanhece, né? Quando o dia amanhece, o nosso corpo, quando tem contato, né, com a luz, ele é estimulado a produzir um hormônio que se chama cortisol. E cortisol é um hormônio do estresse, da agitação. Então, quando você está agitado, estressado, você vai dormir? Pelo menos aí, que enquanto você está estressado, você está agitado, alguém tem sono? Está ansioso? Não tem, né? E por que que então a gente não dorme durante o dia, a maioria das pessoas, né? Porque a gente, com contato com a luz, a gente produz esse hormônio, que é o cortisol, tá? Isso aí, gente, é fisiológico, acontece mesmo. A gente, por isso que tem esse ciclo circadiano, tá? Quando a gente acorda e dá ali de cara com a claridade, o nosso corpo ele é induzido a produzir esse hormônio. Porém, quando escurece, o que que acontece? Quando escurece, o que que acontece? Será que esse hormônio ele tem uma baixa? Tem uma queda desse hormônio? Porque se ele é estimulado pela luz, se o nosso corpo é estimulado a produzir pela luz, quando anoitece, será que a gente tem uma baixa desse hormônio? Temos, tá? Então é por isso que à noite nós sentimos sono, né? Porque o ambiente ele já não é tão claro, entenderam? E isso a gente vai ficando, né, com o cortisol baixo e a gente vai ficando calmo, né, sonolento, entenderam? Só que é isso durante a noite. E durante a noite também é produzido, gente, a melatonina. Quem já ouviu falar da melatonina? Vai caindo o dia, o nosso corpo ele para de produzir o cortisol e ele começa a produzir melatonina. E a melatonina é uma outra substância que também induz ao sono, tá? Porém, logo quando amanhece, a melatonina para de ser produzida e o cortisol volta a ser produzido de novo. Por isso que chama de ciclo circadiano. Em contato com a luz, o cortisol é produzido e a gente fica agitado. Aí anoitece, né? O cortisol ele tem uma baixa, tá? E ele para de ser produzido e aí a melatonina que começa a ser produzida. Vocês entenderam? Deu para entender? Esse ciclo circadiano. Isso aqui, gente, não vai cair na prova. Eu tô trazendo para vocês como um complemento mesmo, tá? Porque eu acho super interessante. Igual aí, quem é muito ansioso, né? Antes de dormir, passa tudo pela cabeça. Antes da gente dormir, né? Da gente pegar, ficar tranquilo, para ter um sono tranquilo, a gente faz tudo errado. A gente começa a pensar nos problemas, nas contas, na quarentena. E nisso, o que acontece? Nem é a luz que interfere, não. Aí é o seu estado psicológico, tá? Por isso que as pessoas
que são muito ansiosas, né, ela consequentemente produz mais esse hormônio cortisol, por isso que elas não conseguem dormir, né? Igual quem aí é ansioso e não consegue dormir. Por isso, gente, que é muito importante, mesmo quando você não esteja com sono, vamos supor que vocês dormem 11 horas da noite, vocês não estejam com sono, é bom você pegar, que chama higiene do sono, né? Apagar a luz do quarto, não ficar mexendo no celular, porque a gente sabe que a luz induz o nosso corpo a produzir cortisol. Então, assim, deixa o celular guardado do lado da cama, apaga a luz do quarto, deixa o ambiente escuro e tenta dormir. Tá, com uma hora o sono vem. Às vezes a gente deita, o coração tá tuc, 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 tuc. Desculpa. E depois, quando a gente vai se acalmando, você vai sentindo que o coração tá parando de bater aos poucos, não é assim? Com vocês também é assim? E é isso. Tudo isso por conta do ciclo circadiano, tá? Então, gente, voltando ao falar do recém-nascido, né? Se pra gente isso já altera o nosso padrão de sono, né? A luz, o estresse, imagina para o recém-nascido, tá? Por isso que é tão importante, né? Agora vocês entendem a importância, né, de diminuir a intensidade da luz ou desligar a luz, se for possível, no período da noite. Porque se o ambiente ficar claro demais, o bebê ele vai ficar estressado, né? E por quê? Com contato com a luz, o corpo dele vai ser estimulado a produzir o cortisol, tá? E isso, gente, pode trazer, assim, vários malefícios para ele. Ele não vai conseguir manter o padrão do sono dele adequado, e com isso pode atrapalhar até no seu próprio crescimento. Igual é comprovado, né? O bebê que tem um sono adequado, ele pode até ganhar peso. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Alguém sabe me explicar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele dormir, então ele vai ganhar mais peso porque ele está dormindo adequadamente. Sabem me explicar? Digam aí. Vamos aí, galera. Esperando vocês. Vamos interagir. Alguém sabe me dizer? Ó, tá pelo caminho, ó. Exatamente, Ana Paula. Isso aí. A Ana Paula falou, gente. Vou ler aqui, ó. O bebê vai estar mais tranquilo e vai ter energia para o seu crescimento. Isso aí, perfeito. Se o bebê tá dormindo, né? Consequentemente, ele tá poupando energia. E essa energia que ele poupou vai ser usada ali para ele se desenvolver melhor, para ganhar peso, enfim. Agora, se ele está estressado, se o nível de cortisol está alto no corpo dele, ele vai gastar a energia dele devido ao estresse, ao invés de poupar essa energia para o crescimento. Entenderam? Então, assim, eu não sei se ficou claro, mas vocês conseguem entender a importância de diminuir a intensidade da luz? Vocês sabem vocês, né, faziam ideia disso? Que só ali você baixar a intensidade da luz ia causar tantos benefícios para o recém-nascido? Eu só quero saber se vocês entenderam, sabe? Porque às vezes, por a gente achar banal uma coisa boba, a gente não faz. Tipo, deixa cedo mesmo. É recém-nascido, ele nem sabe, né? Não tá nem ligando. E não, gente, olha a diferença. Nem isso é comprovado. E o que comprova isso é o ciclo circadiano, tá? Que é o que mesmo? O ciclo circadiano, quem entendeu aí? Pra me falar. Vamos lá, quem entendeu aí o que é o ciclo circadiano? Hum? É o relógio biológico do nosso corpo.
Isso aí. Mas qual que é o principal ativo desse relógio biológico? Aqui, gente, é como se a gente estivesse na sala de aula. Vocês, se tiverem a oportunidade de estudarem comigo na sala de aula, vocês vão ver que eu pergunto tudo. A liberação hormonal, isso aí. Mas como que é essa liberação hormonal? Porque é um ciclo. O ciclo começa de manhã. Então, vamos lá. Vamos lá, ó, vou escolher alguém então, hein? Ó, Emily. Nosso corpo em contato com a luz produz o cortisol. Isso! Durante o dia ele produz um hormônio, durante a noite ele produz outro, de acordo com a percepção do nosso corpo, que deixa mais agitado. Onde de manhã o corpo produz cortisol e à noite melatonina. Isso é perfeito, gente. É isso que eu quero. Vocês entenderam perfeitamente, né? O nosso corpo em contato com a luz, ele libera, né? Ele é estimulado a produzir o cortisol. Lembrando, gente, que o cortisol é um hormônio associado ao estresse. Tá? Então, por isso que a gente fica agitado durante o dia. E à noite, né? Como ele é um hormônio estimulado pela luz, à noite a gente não tem luz, né? Só se for a luz do nosso quarto quando a gente liga. Mas quando a gente vai dormir, a gente não quer deixar a luz acesa, né? Então, por isso que quando a gente vai dormir e desliga tudo, a gente não tem mais a produção do cortisol, porque ele é estimulado pela luz, e a gente tem a produção da melatonina, porque a melatonina já é o inverso, tá? Ela já é, ela é produzida, né, com o escuro, por conta do escuro, tá? Que é o inverso do cortisol. Ficou claro? Por isso que eu falo, quem às vezes é muito ansioso, né, acaba ali também estimulando o corpo a produzir o cortisol. Aí precisa ingerir, né, melatonina, né, depende de como ela vai manipular para conseguir dormir, tá? Então ficou claro, gente, a importância? Eu só quero saber se ficou claro a importância aí. A importância, né, da gente diminuir a luz, né, ali na UTI neonatal. Teve uma aluna que falou comigo, não sei se ela está aqui hoje, que ela falou assim que amou, né, que ela amou, né, essa disciplina, porque ela gosta muito de crianças, e ela falou que queria muito trabalhar na UTI. Não sei se ela está aqui, né? Então, ó, quem tem vontade de trabalhar em UTI, já vai pegando as dicas aí, tá? Que a gente tem que ficar atento em relação às luzes, beleza? Agora, outra coisa que